que você acha que leva um adolescente com uma estrutura familiar boa a começar no uso de droga? Ele está passando por mudanças cognitivas, sociais, físicas, enfim, né? Então essas mudanças podem ser aí pontos chaves para ele se interessar por alguma coisa. Nas escolas a gente fala pouco sobre drogas, sobre os efeitos, sobre as dificuldades, daquilo que vai realmente causar uma devastação. A gente só tem clareza quando a gente vê que algum familiar, alguma pessoa está na situação, e aí a gente consegue saber o tamanho da devastação que a droga trouxe para aquela família. Eu já fui terapeuta de casal e uma das maiores queixas no consultório era o medo dessa separação ser traumática para os filhos que permanecem dentro de uma relação, para que isso não aconteça ou que isso não influencie o jovem a buscar caminhos errados. Sejam muito bem-vindos a mais um Independência Química Podcast. Estamos aqui todas as quarta-feiras para falar de recuperação, dependência química e vários outros temas do contexto da dependência química e da codependência, né, não, meu amigo Isaac? É isso aí. E hoje, mais uma vez, estamos aqui com a nossa psicóloga Jaine Galhardo. Tudo bem? Um prazer estar aqui de novo falando de temas importantes. Hoje o assunto tá bom, hein, Fernando? Hoje o assunto tá bom. Hoje a gente vai falar de várias situações, mas principalmente a gente vai falar da prevenção primária, né? O que é a prevenção primária, Jaine? Prevenção primária é quando a gente está falando de intervenções que sejam, claro, bem-sucedidas, mas no intuito de evitar ali o contato inicial com algo, né? Aqui com o nosso tema, nossa temática é substância psicoativa, a gente vai pensar em intervenções para que essa pessoa jovem evite o primeiro contato já com a substância. Porque poucas pessoas falam sobre isso, né? E eu acredito que os jovens de hoje estão muito expostos, né, a qualquer tipo de substância, porque hoje, quando a gente está trabalhando no centro terapêutico, a gente trabalha na prevenção terciária, né? Ou seja, depois que o problema aconteceu, a gente está buscando caminhos para poder solucionar. Mas o quanto que é importante, né, falar da prevenção primária e ter esse olhar para os nossos jovens, né, Isaac? Com certeza. E, Jaine, o que você acha que leva um adolescente com uma estrutura familiar boa a começar no uso de droga? Bom, acho que muitas coisas podem estar auxiliando mesmo tendo em vista uma boa estrutura familiar, sem muitas características de vulnerabilidade, que é o ponto-chave para alguns jovens se envolverem com a substância. Mas muitas coisas estão falando, né? A gente está falando de mudança. E o adolescente, o jovem que está nessa mudança, né? Nesse passo do infanto, juvenil, ele está passando por mudanças cognitivas, sociais, físicas, enfim, né? Emocionais também. Então essas mudanças podem ser aí pontos chaves para ele se interessar por alguma coisa que talvez não é dentro ali da sua cultura ou isso não foi vivenciado. Então esses jovens também têm essas possibilidades de estarem, né, sendo influenciados ou até mesmo de buscar esses caminhos, mesmo com boas estruturas. Sabemos que no mundo de hoje, né, os relacionamentos começam e muito precocemente termina, né, Jaine? Então, assim, olhando para a questão de separação, né, de pais, a gente sabe que na dependência química a gente tem um público muito grande, onde a separação dos pais afetou muito na parte da dependência química. Então, olhando para esse contexto, o quanto que essa separação, quanto que a pessoa precisa preparar o seu filho para uma separação para que ele não possa encaminhar ele para um caminho aí das drogas? Boa pergunta, porque eu acho que é o medo de muitos pais. Eu já fui terapeuta de casal e uma das maiores queixas no consultório era o medo dessa separação ser traumática para os filhos. Então esses casais permanecem em um relacionamento, se permanecem, né, dentro de uma relação, para que isso não aconteça ou que isso não influencie o jovem a buscar caminhos errados. Mas a realidade é que eles podem estar vivendo dentro da própria casa e o conflito e confronto também estar vivendo na casa. E isso também gera motivo, também gera necessidade. Esse jovem não vai querer ficar em casa, vai querer buscar coisas lá fora e assim por diante. Mas que a queixa dos pais será que eu vou colocar um trauma no meu filho separando?
Eu acho que o melhor caminho aí para pais que querem se separar, e faz parte do contexto relação, é pensar em acompanhar essa criança para um profissional, seja um psicólogo, psicopedagogo, não importa, ou só pedagogo, enfim. Mas de sempre ter essa ideia, né, de cuidado antes mesmo de ter um problema. Porque o pai e a mãe levam o filho no psicólogo quando ele tem um problema já determinado. Então, esse manejo de, peraí, eu quero cuidar para ver como que ele está reagindo a essa separação antes mesmo de estar estabelecido algum problema, de fato. E no caso de uma família, os pais, eles começaram a desconfiar que o filho pode estar tendo um envolvimento com algum tipo de droga. Como seria, assim, uma prevenção para evitar esse risco? A comunicação aberta, Isaac. É complicado dizer isso porque existem, como a gente falou já. Então, não é uma família desestruturada que vai favorecer o uso de substância. Porque a gente tem exemplos opostos disso. Mas que a comunicação aberta favorece esse adolescente a estar junto a esse pai e mãe, ou cuidador, seja um avô, uma avó, não importa, irmão mais velho, enfim. E isso facilita com que essa família perceba os sinais, ou até mesmo se esse filho tem ou não tem tido boas companhias. Quando eu uso companhia, eu uso na aspas, né? Porque a gente tem que parar de ficar taxando influência. Ah, porque fulano influenciou ciclano. Isso, na verdade, é o motivo de buscar a culpa, na realidade. Mas que a comunicação facilitaria muito esse acesso de já prevenir. Falar sobre o assunto dos prejuízos das drogas, né? Então, eu assisti um filme há pouco tempo chamado Querido Menino, e ele fala de um pai, né, que inclusive o pai até fez uso de maconha com esse filho. Então, levava o assunto droga muito, muito raso. Ah, é legal ali e tal, e no fim esse filho se tornou dependente mesmo de outras drogas. Então, é levar um assunto a sério, né, de não dar esse exemplo de consumo e assim por diante. É legal que você falou da questão da divulgação, né? A questão da gente falar sobre o assunto, né? E eu acredito que hoje a gente fala pouco sobre o assunto, né? Então, assim, nas escolas a gente fala pouco sobre drogas, sobre os efeitos, sobre as dificuldades. E se fala na sociedade como um todo, muito pouco sobre o assunto, não tem muita clareza daquilo que vai realmente causar uma devastação. A gente só tem clareza quando a gente vê que algum familiar, alguma pessoa está na situação, e aí a gente consegue saber o tamanho da devastação que a droga trouxe para aquela família. Por que você acha que é muito pouco que se fala sobre dependência química? Porque as políticas públicas, eles não dão seguimento ou não se consegue seguir com os programas de prevenção. Não é tão longe da minha época, mas muitas pessoas conhecem o ProERD. O ProERD é um programa, mas que não se está em toda a escola, não se está em toda a cidade mais. Algumas sim, né? Mas não se vê falando sobre o ProERD como antes. Então, são campanhas importantíssimas que perdem aquela energia, perdem aquele combustível que deveria permanecer. Então, são políticas públicas que, no início, se dá uma explosão, né, de benefícios, de divulgações, e se vai perdendo isso. Então, a falta de manter essas campanhas, que colaboraria muito com todo esse contexto de prevenção primária. E aí vem, né, algumas questões, né? Será que, para a escola, essa campanha está muito atrasada? É necessário hoje, com os nossos jovens de hoje, envolvendo tanta tecnologia, criar campanhas mais interessantes para atingir o jovem? Porque não adianta a gente pegar uma campanha lá de 1900 bolinha e colocar no público de hoje, 2025. A gente precisa atualizar isso para ficar mais convidativo para o jovem. Mas isso também, às vezes, não é pensado. A gente vê essa falta de verdade, né, de pensar o que é atrativo para o jovem de hoje. E como que a gente consegue identificar quando um jovem está se tornando dependente? É possível? É possível, porque a gente está falando de padrões de uso. Então, ele inicialmente passa do padrão experimental para o padrão uso ocasional. Então, ele passa a usar mais tempo, com mais frequência. Passa a ser um abusador, então ele passa a fazer uso de risco, que já se classifica no transtorno por uso de substância, e depois ele passa a ser dependente. Então, são padrões. Então, ele não vai fazer o uso uma vez da maconha e se tornar dependente, do álcool dependente, não. Então, ele evolui também por parte negativa da doença, no caso, né? Então, ele evolui
no sentido de aumento de consumo, de frequência, de dias de consumo, de quantidade de uso, enfim. E aí a gente começa a perceber. Mas principalmente os comportamentos relacionados com o outro vai mudar muito. Porque quanto mais aumenta o padrão, mais ele está desinteressado pelo contexto que ele vive, mais interessado pela droga. Então ele passa a fazer menos coisas que ele gostava de fazer, ele passa a se isolar muito, ou sair muito de casa, tudo nesse intuito de ir até a droga, né? Ou da droga chegar até ele. Então o mundo pode estar acabando, né? Cai o mundo, mas ele quer usar a substância. Então o principal comportamento é esse. Você acredita que esse padrão ele vai variar de substância para substância? Porque a gente colocar como exemplo na maconha, ela vai ter um padrão, a cocaína vai ter outro e o crack vai ter outro, né? A gente pode classificar assim. Claro. Até porque a frequência de consumo se distancia, né? Então, quem está usando droga estimulante cada vez mais quer ser, né? Quer estar nesse estado eufórico. Então, a tendência do cara que está usando a droga estimulante é querer usar mais ainda. E o oposto da droga depressora ou mesmo da alucinógena. Pode ser que o cara que está usando uma droga alucinógena queira o efeito mais rápido do que uma outra pessoa que está fazendo o mesmo uso da droga? Sim, mas é muito comum a gente ver um aumento de padrão, né, de uma maneira muito rápida, de um curto período de tempo, na droga estimulante. Então, a cocaína para o crack, por exemplo, né? Ou a cocaína, só a cocaína, né? Então, esse cara usa cocaína e começa, né, a se perder no uso. Então, a droga estimulante é muito comum. A gente não podemos vir aqui, né, e falar de prevenção primária e deixar de fora as drogas sintéticas, né? Porque a gente sabe o quanto isso é de fácil acesso em baladas, em festas, então a gente precisa muito tocar sobre esse assunto. Qual que é o tamanho desse prejuízo dessas múltiplas drogas que estão sendo produzidas agora em laboratório, pode trazer aí para um adolescente que está iniciando aí no uso de substância? Muito. E a gente volta a falar dessa questão da propaganda. É legal a gente falar sobre, porque as drogas sintéticas, ela na verdade, a droga sintética traz uma ideia de felicidade, como as outras trazem também. Mas a droga sintética está muito relacionada à felicidade momentânea e à falta de percepção do uso. Então, dificilmente a droga deixa vestígios. É uma droga com efeito muito mais rápido, com efeitos mais diversos, né? Uma diversidade muito grande de efeitos. Então, tem aquele papelzinho, coloca na boca, tem a balinha, tem não sei o quê. Então, tem sim, várias coisas que simulam e são as drogas estimulantes. Então, não é aquela droga estimulante que nós estávamos acostumados anteriormente, mas sim coisas que passam-se despercebidas nas festas, que cabem nos bolsos, que aparentam ser outras coisas, mas não são. E, na verdade, esse intuito de, peraí, eu só vou usar lá e lá ninguém vai perceber, o efeito passa rápido. E o jovem vai nessa, achando que isso vai ser imperceptível, então isso é inofensivo. Então a gente tem que separar o que é inofensivo e o que é imperceptível. Por mais que seja imperceptível aos olhos dos mais velhos ou quem está cuidando desse jovem, ele causa um dano gigantesco também. Ô, Fernando, com o seu, né, você passou isso na sua juventude, né? Quando você era jovem, você acabou se envolvendo com as drogas. Você olhando para trás, cara, o que você acha que poderiam ter feito por você, que poderiam ter mudado tudo que não fizeram, que você fizesse hoje por alguém? Eu acredito que a informação, ela é o caminho mais que vai gerar na pessoa uma facilidade dele ter o conhecimento em relação aos prejuízos, né? Então, assim, o conhecimento é tudo. Isso aqui que a gente estamos falando aqui é algo novo. Você não vai ver poucas pessoas falar de dependência química e falar de prejuízo na internet da maneira que a gente estamos falando toda quarta-feira. Então, eu acredito assim, cara, que a informação, ela é tudo para um processo. Porque, assim, a gente temos a informação do outro lado. Quando fala do outro lado, a gente voltar um pouco o tempo, se a gente vê as propagandas em relação ao cigarro, em relação até ao alcoolismo, as propagandas ela tem uma proporção gigantesca de induzir a pessoa ao uso dessas substâncias, né? E hoje, quando a gente vai falar de prevenção ao uso de drogas, a gente tem que falar aqui baseado em dado científico.
A gente não pode vir aqui e falar qualquer coisa aqui, a gente tem que falar baseado em dados científicos. Então as informações são poucas, né? Porque naquela época se fazia uma propaganda muito forte em relação ao cigarro, com comerciais, venha para o mundo de Marlboro e todo aquele glamour, né? E a gente sabe o quanto que o cigarro trouxe de prejuízo para cada indivíduo. Hoje a gente tem a noção do tamanho dos prejuízos, tanto que foi proibido todo tipo de propaganda. Mas a prevenção primária, naquela época, se tivesse a força que nós estamos tentando colocar hoje, eu acredito que ia fazer toda a diferença para que eu não pudesse ter iniciado no uso de substância. Porque, assim, no início que eu iniciei, trouxe para mim 22 anos de prejuízo. Então, assim, trouxe para mim 22 anos de prejuízos em relação a várias coisas que eu poderia ter conquistado, deixei de conquistar por iniciar o uso de substância. E vamos falar ainda sobre publicidade, o álcool. Olha, eu perco as contas de quantas músicas a gente escuta e tem consumido que fala do uso de álcool como uma maneira de ajuda, de remédio, ou mesmo associada à felicidade. Enfim, eu assim, perdi as contas. Toda vez que um artista lança um álbum novo, uma das músicas do álbum provavelmente está falando de álcool. De quanto que consome, que beber é bom, vamos beber. Então, assim, você falando do cigarro, me deu aqui um insight de como falta isso para o consumo de álcool, para esse público do alcoolismo, né? Ou até mesmo para essa questão que o álcool é uma das piores drogas. Até porque, né, o álcool ele só não está matando o indivíduo devido ele se tornar um alcoólatra, né? Mas ele está matando um indivíduo no trânsito, ele está matando um indivíduo talvez numa morte ocasionada pelo álcool. Exatamente. Então a devastação é muito grande. E aí tem uma comoção, lei seca, não sei o que lá, mas a ideia de diminuir essa publicidade, que eu não vou falar que não diminuiu, né? Pode ser que nas telas TV, que hoje já ficou para trás isso, tenha diminuído. E assisto pouco comercial. Mas nas mídias, nas músicas, no nosso consumo diário, nos filmes, independente do que seja, o álcool está muito relacionado ainda à felicidade. Então, ele cura a dor do amor, ele cura, né, a separação do relacionamento, mas ele também atrai pessoas jovens, bonitas, que estão a fim de relacionamentos. Então, é um comércio ali que deveria, de fato, acabar. E você acha que existe um perfil psicológico mais vulnerável para o uso de droga? Olha, na verdade, o adolescente por si só, falando ainda da adolescência, é um momento de insegurança. É um momento ali que eles estão passando por um momento de mudança interna, não externa apenas, porque tem mudanças externas, mas mudanças internas também, Isaac. E automaticamente ele consome tudo que o adulto consome, principalmente publicidade. Porém, ele não tem a responsabilidade de um adulto. Ele não tem. Então, os efeitos para esse jovem adolescente vai ser muito maior do que para o adulto. Porque o adulto ele sabe que ele tem que trabalhar, ele tem um compromisso com o emprego, ele tem um compromisso com o filho, com a esposa, com o esposo, enfim. O jovem não. O compromisso dele hoje é a escola, que, vamos falar a verdade, que às vezes ele nem tem compromisso com isso. Né, porque hoje, dependendo dos pais, valorizam muito mais o que o filho fala do que o que a escola fala do filho, né? Tem essa questão ainda, que a gente não deve entrar, porque, enfim, é outro tema. Mas que, muitas vezes, a falta de responsabilidade, que é normal para essa idade. Então, assim, eu não vou exigir, né, que um adolescente de 15 anos tenha a responsabilidade de um homem de 40, de 30, sabe? E a gente vê o oposto, de pessoas com 40 a 30, que tem menos ainda até, enfim. Mas o que eu queria dizer é que a vulnerabilidade nessa faixa etária é muito grande. E aí entra outras questões. Então, os traumas vivenciados talvez na infância, a negligência, a sensação de abandono, a baixa autoestima, as comparações que as mídias nos colocam muitas vezes. Então, para um adulto saudável, que tem uma família, uma vida, uma rotina, uma estabilidade, vai olhar aquele influenciador digital, vai ver que a vida dele é perfeita, mas ele fala, poxa, tudo bem, deixa ele lá com a vida perfeita dele. E a nossa vida segue. Para o adolescente, ele vai, poxa, por que a minha vida não é assim também? E aí as comparações começam a ser feitas e é onde ele vai buscar aquilo que os outros estão buscando, que na verdade é o grupinho da droga, né? Porque na verdade ele entra naquele processo de se sentir inadequado, né? Ele entra naquela inadequação e ele quer fazer meio daquele mundo e ter aquilo que talvez aquela pessoa que está ali como influencer está tendo, e ele vai fazer de tudo para chegar até naquele caminho, né? Exato.
Exato. Então, o influencer está postando, está exibindo as vidas nas baladas, o consumo de álcool excessivo, e esse jovem vai querer fazer igual. Então, é o grupinho ali que se move muitas vezes, né? Então, essa mudança de paradigma. Eu deixei de ser criança e passei a ser um adolescente. E é isso. Nós não podemos vir aqui também, né, e deixar de fora de falar sobre o uso precocemente, né, dos canabinoides e olhar para essa questão. Por que olhar para essa questão agora? Porque, assim, a gente estamos conseguindo perceber vários prejuízos quando a gente está trabalhando nessa prevenção terciária em relação a essas pessoas que começaram a fazer o uso precocemente da maconha. Então, como aconteceu essa descriminalização da maconha, a gente temos que olhar para isso e temos que ter um olhar de alerta em relação aos jovens que estão vindo agora, né? E quanto que você acha de prejuízo, né, para um jovem aí que está na sua idade aí dos 12 a mais ou menos aos 23 anos, que está num processo de formação do cérebro? Estou falando aí da parte cognitiva, não vamos nem olhar para outras comorbidades. Mas o quanto você acha de prejuízo que pode ter? Altíssimo, Fernando, altíssimo, porque, vamos lá, ele está passando por mudanças totais, né? E essa parte cognitiva influencia muito nesse final do desenvolvimento, incluindo a própria personalidade do cara, né? Que ainda está nesse momento de construção, de fixação, por mais que a maior parte dessa construção é na infância. Isso influencia muito e é o momento, a adolescência para essa mudança da vida adulta, vamos pensar aí na faixa dos 18 aos 21 anos, é um momento de muito diagnóstico. É onde os diagnósticos de psicose, por exemplo, são realizados. Não se realiza diagnóstico antes dessa faixa etária. Por quê? Porque é no momento em que desencadeia, no momento mais fragilizado. Então, esse jovem começa a usar droga lá com 11, 12, 13 anos, e é lá aos 18, 19 que ele vai ter a consequência disso, muitas vezes. E muitas das vezes os diagnósticos estão acontecendo dentro do centro terapêutico de CID-20, né, que é a psicose grave, né, que já gera uma esquizofrenia. E como alertar essa galera? Porque assim, porque a gente sabe que na maioria das vezes estão fazendo o mesmo discurso que fizeram lá na década de 60, que era sobre o cigarro, que não trazia muitos danos, mas a gente sabe o tamanho do prejuízo que trouxe para a saúde, não só do Brasil, como no mundo inteiro, né? Mas como alertar agora com poucos dados científicos e pouca propaganda em relação ao que a droga traz de prejuízo para o indivíduo. E nesse momento de divisão de opiniões, né, que é o mais difícil. Porque quando a gente fala do álcool, o álcool ele tem um determinante de que todo mundo sabe que o álcool faz mal, mas a galera está consumindo ainda. Ok. A maconha não. Tem uma divisão de opiniões, né? Tem uma galera que fala que não faz mal nenhum. Se limita a poucos estudos e, na verdade, a compreensão de que a maconha está muito relacionada ao relaxamento e tudo mais. É muito difícil, Fernando, porque por mais que a gente conscientize, eu falo com adolescente todo dia. Eu trabalho num setor que atende criança e adolescente também, e esses jovens eles chegam lá por outros motivos. Ideação suicida ou questões envolvendo comportamento, e a gente começa a investigar a vida, sempre ou na maioria tem um uso de maconha associado, um uso de álcool associado, ou já fez o uso, ou mantém o uso. Porque talvez jamais ele desenvolveria algum quadro desse que você citou, mas devido ao uso desenvolveu. Sim, na verdade agravou. Então, quando eu pego adolescência, está no contexto de vulnerabilidade, tem um alto risco de comportamentos, né, de autodestruição, por exemplo, a maconha e o álcool agrava esse quadro deprimido, até mesmo de baixa responsabilidade com as ações, se mantém no comportamento desafiador, né? Ou seja, não aceita, é resistente às ajudas, e esse adolescente, esse jovem, acaba automaticamente se colocando mais em risco do que antes. Então, quando a gente vai fuçar, a gente fala fuçar nas histórias, né? Mexer no passado, sempre tem. Ô tia, já fiz uso de álcool. Ô tia, já fiz uso de maconha. Mas eu uso de vez em quando nas festas, não tem problema, né? Então, a gente precisa aumentar a conscientização do prejuízo a longo prazo. Porque ele usou a maconha, vamos supor que ele usou 5 vezes na vida. Ele tem lá seus 14 anos de idade. Toda vez que ele usou, a droga trouxe um efeito maior do que ele esperava e uma sensação de que, poxa, não aconteceu nada comigo.
O efeito da droga passou e eu voltei ao normal, né, no caso, a normalidade. Então, ali aumenta a crença da ideia de que ele vai continuar usando e vai continuar dessa maneira. E, na verdade, vai chegar uma hora que não vai. Se ele tiver uma predisposição, isso vai desencadear um transtorno psíquico ou até mesmo agravar em comportamentos cotidianos que, para ele, isso não vai acontecer. E você, por que o tratamento de um jovem é diferente de um adulto? É por conta dessa dinâmica mesmo, né? Da resistência, da falta de informação, da falta de responsabilidade ainda e da formação do desenvolvimento que ainda está acontecendo com esse adolescente. Então, isso acaba diferenciando as intervenções, a forma como a gente vai, na verdade, chamar a atenção desse jovem e outras, porque ele é dependente de alguém. Vamos pensar que o adolescente ele está dependente de alguém, então alguém está sendo o cuidador. Nós também temos que olhar para esse cuidador e fazer uma intervenção com ele, porque não adianta o jovem ficar com a gente, fazer um bom tratamento e esse cuidador não facilitar aquilo que nós tínhamos facilitado. Então, chega lá em casa, a gente está lá fazendo palestra todo dia sobre não uso do álcool, chega em casa, o pai abre uma latinha de cerveja e fala, toma, filho. Fica difícil a coisa, né? É complicado. Assim como outras substâncias. Então, assim, a gente também tem que fazer um trabalho com essa família, com esse cuidador, que talvez não é tão necessário para o adulto, não quer dizer que não seja, mas que o adulto ele já tem uma autonomia, né, ali criada, e a gente acessa menos, talvez, a família do que comparado ao adolescente. Entendi. 28 milhões de pessoas hoje têm um dependente químico na família. Esses dados são bem antigos, mas é o que a gente tem até o momento. E quando se fala de ter um dependente químico na família, só quem está passando por esse processo sabe o tamanho do sofrimento que é ter um dependente químico na família. Então, assim, quem está do lado de fora, muitas das vezes, olha para a gente falar sobre o álcool, sobre a maconha e acredita que são drogas inofensivas, né? Mas como que você vê a potencialização para o uso de drogas mais pesadas como o álcool e a maconha? Muito, muito, inclusive determinando o período em que a gente está vivendo na sociedade. É um fator determinante? É um fator. Porque, na verdade, o jovem não vai começar a usar o crack logo de cara. Dificilmente, eu não consigo dar um exemplo, eu não consigo, que a pessoa passou a fazer uso de crack como a primeira droga. Então, ele fez o uso, ele conheceu outras drogas, principalmente a social, que é o álcool. O álcool, o tabaco, são drogas sociais. E isso faz com que essa porta, muitas vezes, se abra em possibilidades. Eu não tenho um exemplo para dar para vocês. Jaine, eu comecei a usar o crack. Eu não tenho. Pode ser que outras pessoas tenham esse exemplo, mas eu não tenho para falar. Então, eu vejo essa importância de falar sobre essas drogas, entre aspas, de entrada, que as pessoas acham inofensivas. Mas acabam sendo, sim, facilitadoras para outras drogas. E vou te falar que o período em que a gente está vivendo condiz muito com esse aumento. Eu fiz um estudo no meu mestrado sobre o uso de drogas em jovens universitários na época da pandemia. E o aumento do uso das drogas na pandemia foi uma coisa muito alarmante dentro dessa população universitária por conta do que a gente estava passando na época da pandemia. Então, a gente não pode pensar só que a droga vai fazer um mal a longo prazo porque o cara vai aumentar, né, daqui uns anos. Não. Alguma coisa na vida dele pode acontecer e pode acelerar esse aumento. A pandemia foi um deles. Uso de álcool, de maconha ou até mesmo de outras drogas. Gente, mas não podia sair de casa. E o delivery? E aí? Vamos acreditar que uma mãe te procurasse agora. Jaine, eu descobri que meu filho fuma maconha, mas como que eu descobri que ele fuma maconha e acredito que a maconha não traz nenhum prejuízo algum para ele? Posso continuar deixando ele fumar maconha? Ou o que você acredita? Eu falo, mãe, senta aqui que a conversa é longa, peraí. Então eu vou levar essa informação para a mãe sobre os prejuízos e aí eu vou falar de dados, viu, Fernando? Eu gosto de levar números, porcentagem, sobre as possibilidades de risco, né, médio e alto risco, e vou conscientizar a mãe, porque não adianta, eu não vou conseguir nenhuma intervenção com esse filho. Isso aqui é pra mãe aí que tá escutando nós, que o adolescente está tentando te convencer que a maconha é uma droga inofensiva, então a Jaine vai falar um pouco sobre isso. O álcool, a maconha, Jaine, mas ele bebe só de fim de semana, o que tem? É moleque bebe. Mãe, cuidado com essa molecagem aí que bebe. Então, tudo a gente vai primeiro passar para os responsáveis, né? Ensinar os pais, porque às vezes, Fernando, para eles a visão de fazer o uso lá, ou vez ou outra, também é inofensivo.
e não reconhecem que isso vai trazer um prejuízo a longo prazo e depois lá na frente fala, poxa, por que ele foi usar a substância? Aí começa a tentar ficar achando culpado e aí é aquela coisa, não adianta chorar o leite derramado. Vamos ouvir, vamos se conscientizar, vamos aceitar. É claro que ninguém tem que nascer sabendo, mas espera aí, eu tenho uma dúvida. Eu vou lá perguntar pro profissional, eu vou buscar informação. O que você falaria para essa mãe? Eu falaria primeiro sobre essa questão da condição dos prejuízos e depois eu falaria de uma relação aberta, comunicativa que ela tinha que ter com esse filho. Começar a construir uma relação. Porque a grande parte da juventude que se relaciona com drogas não tem um vínculo bacana, positivo com os pais. E lembrando que nós só estamos falando aqui sobre prevenção primária, porque hoje a gente está atuando na prevenção terciária. Então a gente sabe do tamanho dos prejuízos, a gente sabe de famílias que ligam para nós aí de madrugada e está tendo que lidar com uma pessoa bipolar no uso de droga, narcisista no uso de droga. Então a gente sabe o quanto é difícil para quem está passando por esse processo. Por isso que nós estamos falando aqui, né? Ô, Jaine, eu queria fazer uma pergunta interessante para você. Ó. Primeiro, eu queria que você explicasse o que é uma pessoa adicta e uma pessoa não adicta. Tá. Bom, o adicto, o nome adicto se diz escravo de algo, né? Então, essa palavra adicta, culturalmente, foi inserida no contexto de dependência química, principalmente nas comunidades terapêuticas, a filosofia do NA, do AA, por conta dessa relação do escravo à droga, ao álcool. Então, é a dependência, no caso, muito mais forte, né? A gente fala que o adicto, a gente não usa a palavra muito, você é um dependente, você é um adicto, porque a escravidão é para a vida toda. Então, isso já gera-se um intuito de não existe cura para o problema. Entendi. Ó, eu tenho o meu filho, eu não sou adicto, mas eu fumo um baseado, fumo um baseadinho tranquilo. Tem uma grande possibilidade do meu filho se tornar um adicto? Existe a possibilidade aí, vamos pensar em 2 fatores, né? A predisposição genética, por mais que você não desencadeou o transtorno, por N motivos da dependência, pode ser que você não passou por uma situação estressante ao ponto de isso te levar a fazer mais uso, ou alguma mudança psíquica, né, aí no nosso aparelho psíquico. Então, você está ali sendo um usuário pro resto da vida, ponto. Você não sabe da sua herança genética. Então, isso é um fator. Peraí, se eu tenho uma possibilidade, lógico que meu filho vai ter uma possibilidade, ponto. O segundo fator é a convivência, a repetição de comportamento, o aprender que pode fazer. Então, eu vivenciei meu pai bebendo, vivenciei meu pai fumando, é porque isso está dentro da minha vida, da minha família. Então, isso também gera-se uma tendência a esse filho também começar a fazer o uso e também lá na frente ter uma possibilidade de ser dependente. Perfeito. Sabemos dessa questão, né, dessa nomenclatura, mas você como psicóloga, né, psicóloga e trabalhando na área da dependência química hoje, a literatura fala sobre isso, mas a gente tentar implantar essa ideia de adicto em um indivíduo, a gente não estamos instalando uma crença? Estamos. E olha só que pegadinha essa, né? Nós estamos instalando uma crença, mas talvez o que eu mais quero que ele saiba é que o tratamento é para a vida inteira. Então, em compensação, se eu não instalar essa crença, ele vai achar que está curado. Então, o que vale mais a pena? Ele ter a crença de que tem um problema para a vida toda e se taxar como dependente químico, ou o cara achar que tá tudo bem? A crença de ter um problema para a vida toda ou a crença de ser escravo? A crença de ser escravo. Porque o problema ele vai ter mesmo, independente da crença. Ele pode pensar ou não pensar sobre isso, ele vai ter o problema. Então, mas dentro da psicologia, instalamos essa crença ou não instalamos? Instalamos. Como psicóloga, eu... É uma crença positiva ou uma crença negativa? Eu vejo como uma crença positiva, pensando na problemática. É uma possibilitadora essa daí. Pensando na problemática, é o que eu falei, né? O que está compensando? Por mais que alguns profissionais veem essa nomenclatura em uma posição muito arcaica, eu vejo mais que a forma de conduzir o manejo do paciente que vai influenciar. Porque ele pode manter a ideia de que é um adicto, mas tendo autonomia com o processo de intervenção, com o que ele quer fazer, o que ele não quer fazer. Tá? Então, assim, eu vejo que é uma crença que vale a pena. Nossa, vale a pena, é complicado. Tem que ter, né? Como é que o cara vai achar que não vai... eu vou beber... Eu conheci
ó, vou parar de usar a cocaína por um período, mas lá na frente eu vou voltar a usar o álcool, viu, Jaine? Porque eu conheci adicto que depois de 5 anos em abstinência voltou a beber controladamente. Fala isso não, que no programa passado gerou muita polêmica a gente falar sobre isso, falar sobre o uso de outras substâncias, mas a gente sabe que a recuperação ela só acontece quando for ela de fato cessado todas as substâncias, né? Não adianta a gente querer acreditar que se a gente fazer o uso de álcool hoje, a gente vai permanecer sem usar o crack. E gerou polêmica isso, gerou uma polêmica muito grande, né, Isaac? Com certeza. Uma outra coisa hoje mesmo eu estava conversando com uma mãe que ela estava dizendo que estava doente e tal, mas ela não sabia que ela estava sendo codependente. Aí eu queria ouvir de você, o que é um codependente emocional no contexto familiar? Bom, o codependente é aquela pessoa que deixou de viver a vida dela para viver a vida do outro. Essa é uma versão mais resumida do que é a codependência. Nós falamos aqui algumas vezes que são padrões disfuncionais de comportamento. Então, ela passa a se comportar de uma forma disfuncional na tentativa de salvar a vida da outra pessoa. E a gente vê muito isso no padrão de dependência química, né? Então, o dependente químico sempre vai carregar um codependente. Talvez o codependente ali está tendo não tanto dano ainda com a codependência, mas existe um elo codependente. Então, eu vejo famílias que o codependente está mais no nível grave, de muito problema, que são famílias que estão carregando essa questão da dependência química há anos, que têm filhos ou pessoas que têm a dependência química que não aceitam ajuda. Então, são famílias e codependentes que eu vejo de forma mais precária. Mas de sofrimento mesmo, assim, de falar, poxa, essa família, ela não escuta nem o psicólogo, porque ela está tão condicionada ao problema, à doença da codependência, que ela é resistente até ao psicólogo. E também vejo codependentes em um outro nível de problemática, né? Que talvez está num problema há menos tempo, tem pessoas ali como rede de apoio que sustentam algumas questões, facilitam outras questões, então aí o elo é menos, né, menos talvez disfuncional como o outro. E como a figura salvadora, né, como dentro da família, como o pai, a mãe, o irmão, ele pode acabar atrapalhando dentro de uma recuperação? Muito, porque automaticamente eu tiro a responsabilidade do outro já de fazer a mudança. Então, esse filho que é dependente químico, nós estamos falando filho aqui por uma questão mesmo de lógica, pai, mãe, filho, né? Aquela família nuclear. Mas pode ser outros membros da família, só para deixar claro. Quando esse pai, essa mãe, que é o codependente, no caso a mãe que tem muito mais facilidade em ser codependente do que o pai, quando essa mãe faz pelo filho ou quer fazer, porque fazer ela não vai fazer, né? Mas quando ela quer fazer pelo filho, automaticamente ela deixa o filho de braço cruzado. Ah, eu tenho alguém para fazer por mim. E esse filho vai viver nesse looping, Isaac, pelo resto da vida, que a gente usa o termo, né, ciclo, e nunca vai conseguir mudar. Não vai ter uma mudança, né? Não vai ter, na verdade. Porque tem alguém para fazer por ele, que não está fazendo. Temos que olhar para a codependência, né, como sendo esse super envolvimento, né? Esse super envolvimento, aquela pessoa que se abandona, né, para poder ajudar outra pessoa, né? Então, quando a gente fala desse super envolvimento, e o Hamed fala desse circuito salvacionista, olhando para isso, Jaine, como que uma pessoa, porque assim, a gente vai conseguir falar da codependência, mas a gente só não vai falar em relação à droga, porque a codependência existe quando não existe droga e nem alcoolismo também. Então, quando você vê uma pessoa com esse super envolvimento, se abandonando para poder cuidar da vida do outro, e ela não consegue enxergar isso, como fazer o despertar para essa pessoa começar a entender esse contexto, que está acontecendo isso, que ela está se abandonando para viver a vida do outro? Primeiro tem que pensar em qual perfil ela se encaixa, porque como eu falei antes, o codependente existem níveis, então a gente não consegue quantificar isso, né, ou dividir isso tão claramente pela falta dessa nomenclatura nos nossos manuais
né, e direcionamentos na saúde mental. Então, isso dificulta muito esse manejo, né? Que nível que ela está de codependência, como que está isso. Mas tem alguns perfis, né? Tem o permissivo, tem o pessimista, tem o vigilante, tem o reservado. O reservado é aquela pessoa que quer guardar esse segredo na família, não quer contar para ninguém. Não, ó, Jaine, ó, eu vou trazer ele aqui na terapia, mas não conta para ninguém. Só eu e ele sabe. Nem o pai dele sabe do uso de drogas, sabe? Então, quer segurar o problema, né? O rojão, digamos assim. O pessimista, que não vê melhora, e ele também não vê melhora nele mesmo. Então, a gente tem que enquadrar os perfis para que a gente consiga atingir essa pessoa inicialmente. Qual que é a característica do permissivo? O permissivo é aquela pessoa que tira a responsabilidade do outro para fazer mais, né, do outro. Isso é uma característica, na verdade, de todos os codependentes, mas o permissivo faz mais isso. Porque é aquela pessoa que acredita que quanto mais fazer pelo outro, mais isso vai ajudar. Então, eu não vou dizer não, eu vou evitar de contrariar essa pessoa, eu vou dar a chave do carro para ele, vou fazer barganha. E, geralmente, esse filho, né, essa pessoa, tem uma tendência a um transtorno de personalidade, aí que vai abusar disso, né? Eu não aceito frustração, tenho dificuldade com as relações interpessoais. Então, esse pai e essa mãe ficam carregando esse filho pro resto da vida. Que esse é o permissivo. Qual que é a característica do babá? Babá é o vigilante, né? O vigilante, ele tá em tudo quanto é lugar. Então, Ele cuida de tudo. Ele cuida. Ele instalou a localização do iPhone do filho. Ele faz tudo isso. No intuito de achar que o excesso de vigia, o excesso de cuidado vai favorecer alguma coisa. Na verdade, não vai. E aquele também que ele faz tudo pelo filho, acreditando que por gratidão o filho vai parar de usar. Sim. Que tá dentro desse permissivo, né? Dessa questão de que, meu filho não precisa fazer. E além de outros, Fernandos, o pessimista, tem o reservado, como eu já expliquei, do segredo. Então, assim, eu tenho que analisar esse perfil. E aí eu vou fazer a conscientização. Isso vai colaborar para a mudança. A codependência é uma ilusão de controle? É uma ilusão de controle. Porque, na verdade, além de ser uma ilusão de controle, a pessoa perdeu o controle com a própria vida. Então, é uma questão de perda de ilusão, automaticamente. Então, eu perdi o controle com a minha vida, achando que eu vou controlar a vida do outro. Então, eu já estou num espaço de ilusão, estou me iludindo com isso. E isso alimentado há anos a problemas envolvendo tráfico, a crime, ao uso de crack, a pessoa está na rua, a risco de vida, a roubo dentro de casa. Imagina o tanto de prejuízo que essa mãe passou. E ela passa a não transferir, né, tudo que está acontecendo para o pai, né? Ela começa a guardar tudo isso que está acontecendo, muitas das vezes as mães, né? Porque a gente sabe que o índice de pessoas que participam do tratamento da dependência química são baixos em relação aos pais. Então a mãe, ela tem aquele instinto de proteção maior, né? De proteger tudo que está acontecendo. E quando eu falo dos 4 perfis aqui, talvez a pessoa está lá em casa, nossa, Jane, eu me identifiquei com todos eles. Mas, na verdade, o codependente é um pouco de todos. A diferença é que um ou outro vai se destacar nesse perfil. Então, todo codependente tem o seu momento permissivo, o seu momento pessimista, o seu momento reservado, vigilante, né? Ou seja, aquela falta de confiança que vai ser estabelecida ao longo do tempo. Mas algum desses se destacam ainda mais. A rigidez mental também pode fazer parte? Muito. Essa dificuldade em reconhecer o problema. A negação também está no codependente, né, o Fernando? Então, não é só no dependente químico, não. Que é aquela família que liga lá na CT e fala, eu não tenho problema, é só meu filho que tem. Ô, Jaine, e quando vai passando o tempo e aquela família ela se tornou tão codependente, vai passando o tempo, ela vai sofrendo tanto com o uso de droga ou com o alcoolismo, que chega um momento que ela não consegue mais ver o filho. Ela só consegue ver só o que ele fez, todo o passado. Então, em qualquer conversa já começa a surgir as situações lá do passado, não consegue mais ver o filho. Como que está esse quadro? Nossa, é um dos piores. E vou te falar que é o que mais chega pra gente. Porque, como eu falei antes, não chega um caso pra gente de um dependente. Nós que estamos na última ponta, né, do tratamento, da ajuda, do apoio, não chega pra gente um caso de um dependente químico que está fazendo uso há 1 ano e que a mãe e o pai ali têm relações disfuncionais mais que aceitáveis. É o oposto.
A gente já vê situações de anos de uso, de famílias totalmente desestruturadas que foram destruídas pelo uso e que essa mãe, né, no caso, ainda está tendo essa relação muito mais afetada. E é fato ver o filho como aquele monstro, né, aquele comportamento monstruoso. Então, ela simboliza o filho como monstro. E, automaticamente, ela não quer nem perto dela mais. O fato de querer distância já descreve uma relação codependente. E chega um momento que o codependente ele fica invisível para o dependente químico, né? Ele só passa a ter um significado e um valor quando a necessidade dele, ele vê que aquele codependente pode atender aquela necessidade dele. Aí ele passa a aparecer novamente, né? Exatamente. Ou seja, eu tô ganhando alguma coisa, então eu lembrei da minha mãe. E vice-versa. Mas eu quero deixar muito claro aqui que a relação codependente não é só uma relação muito próxima, de uma forma exagerada. O oposto também é codependência. Então, tudo que é extremo é disfuncional. Então, essa família que quer muito distância, ou o oposto, essa família não quer o filho longe, tem dificuldade com os acolhimentos nas instituições. Liga todo dia, ai, meu filho está bem, está comendo, vou levar doce, ele tá comendo sobremesa, porque o almoço não é suficiente, aquela coisa. Então, isso também é doença, né? Então, a gente não pode falar que a doença é só o cordão umbilical unido, mas também a querer distância, esse rompimento, porque está muito ligado às feridas emocionais. Então, muitas vezes, essa mãe, esse pai está machucado ao ponto de só querer ele bem, mais longe. Então, peraí, eu te quero bem, mas não fica aqui em casa, não. E é possível orientar uma família codependente a ajudar sem se machucar junto no processo? É possível, pensando nessa divisão de responsabilidade. Então, quando eu oriento essa família e faço divisão de responsabilidade, eu já consigo ajudar tanto o dependente químico, tanto o codependente, quanto a esse resgate de vínculo familiar. Então, peraí, mãe, vamos deixar teu filho fazer por ele e faz a sua parte. Porque muitas famílias, Isaac, têm a intenção de se desligar emocionalmente. Não, peraí, então não é para mim fazer nada? Faz desse jeito. Não, peraí, mãe, não é assim que funciona. Então, eu não estou pedindo para você se desvincular, mas se desligar da parte ruim do seu filho. Então, você tem que fazer sua parte também, independente. E aí a gente tem que estimular essa família a querer buscar ajuda para eles também. A gente sabe que a primeira característica da dependência química, quando a pessoa vai para um tratamento, a primeira característica é a negação, né? E na codependência a gente sabemos que também a negação é uma das primeiras, né? E a complacência, o quanto que tudo isso, todas essas questões aí, quando a gente vai olhar para a codependência, porque a codependência, como você falou, não tem CID, então não está lá no DSM, e quando a gente vai olhar para essa doença, como que a gente vai conseguir implantar uma dinâmica diferente naquela família que já está, porque existe estágio, né? Existe aquele estágio daquela família que é a primeira internação, então ela está passando por aquele problema a primeira vez, mas tem aquela família que já está na 20ª internação. Então, como que você vai diferenciar família por família para conseguir dar um direcionamento quando se fala de codependência? Dá muito trabalho. Mas uma das coisas que a gente tem que se distanciar, Fernando, é quantificar sofrimento. Porque essa família que está na 20ª e a família que está na primeira, muitas vezes está sofrendo na mesma intensidade. Então, o profissional não pode quantificar sofrimento. Então, ele tem que ir por outro caminho. Pensar em intervenções que foram tentadas e não tentadas. Manejos que foram colocados como possibilidades. Porque quem tem 20 internação, a família que está acompanhando a 21ª internação, já sabe o beabá. Mas será que pôs em prática? E aí é outra história. A família que está acompanhando a primeira internação não sabe de nada. Não está cru de tudo, não entende nem quanto é o processo, como é que funciona o processo, a importância do processo, tá com aquele pensamento ainda de culpa, nossa, por que eu fiz isso? Meu filho vai me odiar o resto da minha vida. Tá com essa crença ainda instalada inicialmente. Então, a gente não quantifica o sofrimento, porque ambos podem estar passando pelo mesmo sofrimento, mas a gente começa a entender o que cada uma já sabe da problemática, o que cada uma já colocou em prática, para a gente ir nessas brechas aí do que está faltando. Que não existe cura para dependência química, a gente já sabe, né? É uma luta todo dia. E para codependência, existe cura? Não tem cura, mas não tem o termo adicto. Pelo menos. Para a gente instalar a crença. Não tem. Não tem cura também para codependência. A gente está falando de uma relação disfuncional que tem muito a ver com a nossa dependência afetiva e emocional. Porque é o que o Fernando falou, nem toda dependência afetiva está relacionada a um dependente químico.
né? A dependência química, na verdade, é um dos aspectos e fenômenos muito acentuados para desenvolver a codependência nessa família. Mas não é o único, então não tem cura também. Essa pessoa que tem essa tendência, que está muito relacionada à autoestima, à autoimagem, a esse complexo de identidade, tem maior tendência a desenvolver, inclusive, essa dependência afetiva. Mas não quer dizer que isso vai ser curado. Tem como ser minimizado, terapia, assim por diante, mas curado não. Porque a codependência ela leva o indivíduo a uma ilusão de controle, né? Então a codependência pode partir daquele chefe que vê o funcionário crescendo dentro da empresa e manda embora para que não vê ele rompendo na vida, né? E também daquela namorada que tá ali, 20 minutos o cara não respondeu a mensagem, ela já fica toda hora. Então, assim, é uma dependência emocional, né? E quando se fala dessa ilusão de controle, a gente vê que tem uma galera que está fora da dependência química, mas que tem essa ilusão de controle. E como que é mais difícil olhar para isso quando é fora da dependência química? Como que é isso? Não, na verdade é menos comentado, né, quando é fora. A gente vê muito perfil de mulheres dependentes afetivas. Então, mantém relacionamentos com pessoas agressoras, muitas vezes, né? Que a gente pensa, fala, poxa, por que ela tá com ele ainda? Nossa, tá apanhando todo dia. Então, quem está por fora não tem essa consciência, essa ideia do que é, de fato, a dependência afetiva. Então, as pessoas se colocam em situações no intuito de achar que vão ser abandonadas ou que, né, as pessoas não vão enxergá-la ou que ela não merece isso, ela não merece ser amada e assim por diante, outras condições emocionais envolvidas. Mas, na verdade, ambos são problemas. Para quem está na dependência química, envolvendo a família, para quem está fora da dependência química, a diferença, Fernanda, é que a gente fala muito mais na dependência química, porque por si só o dependente químico já tem um outro problema relacionado. Então acaba agravando a situação, né? O cara está em casa, não pode deixar um celular à mostra, porque ele vai passar a mão, porque ele quer usar droga, porque ele está na obsessão e na compulsão. Então aumenta-se o problema para quem tem um dependente químico em casa e não está em recuperação. E aquela pessoa que namorou o indivíduo a vida inteira e aí acredita que agora, porque casou, vai conseguir mudar ele? Não vai mudar. Ela tem que mudar ela mesma. Né? Independente de ser homem ou mulher, essa ideia, ela cria um marido, uma esposa, ele cria uma esposa ideal. Essa ideia que assim, ó, agora que eu casei, eu vou conseguir fazer com que ele pare com o alcoolismo, vou conseguir que ele pare com a droga. Não vai. É uma ilusão de controle? É uma ilusão de controle. No caso, a codependência já está se instalada nos anos de namoro, né? Olha que coisa. E ao invés dela buscar ajuda, de fato, no caso, onde seria a ajuda aí? Começar a fazer ter maior uma informação sobre o problema e tentar conscientizar essa pessoa em casa, levar em lugares específicos de recuperação, de mudança de vida, tá? Então, não quer dizer que você namora um dependente químico, você tem que largar ele hoje. Mas, se você achar que um evento específico, um casamento, uma viagem, um filho, vai fazer ele parar de usar droga, você está enganado. Fernando, na sua vivência empírica, teve alguém assim que tentou de todas as formas te salvar? E como isso afetava você, olhando assim por uma visão que a gente está falando do codependente, mas como seria um dependente vendo um codependente? Um dependente químico vendo um codependente? Eu vivi essa história, eu vivi o lado do dependente químico e depois eu vivi o lado do codependente, eu tentando salvar uma namorada que eu tive aí. E, cara, é uma dor muito grande, né? Porque você imaginar que você tá perdendo aquela pessoa por causa de uma substância e, assim, hoje tá tudo normal, amanhã já virou o dia, aquela pessoa já tá na droga. Aí aquela pessoa tá na favela, aí você tem que buscar aquela pessoa. Cara, é uma dor muito grande, porque quando a gente vive um lado da moeda, que é na dependência química, a gente está totalmente entorpecido pela substância. Então, quer dizer, a gente não está sentindo muita coisa. A gente pode sentir assim, quando cessou o uso de substância, aí vem aquele remorso, vem aquela depressão, vem aquela culpa. Mas quando você está fora do uso de substância, você está lidando com uma pessoa que você ama, e essa pessoa está no uso e você não consegue, através de todo o esforço que você fazer, que você acreditar que você está fazendo, você não consegue tirar essa pessoa, cara, é uma sensação de impotência muito grande, e é uma sensação de falta de capacidade.
Porque você tá vendo que você não está conseguindo fazer nada para ajudar aquela pessoa. Aquela pessoa ela só vai conseguir ser ajudada quando ela tomar consciência do todo, do que está acontecendo. Então, assim, eu por ter vivido dos dois lados, cara, é muito difícil. E eu falo assim também, né? Eu vi muito também minha avó vivendo, conseguindo viver essa codependência comigo, né? Minha avó, né? Porque minha avó, ela sempre esteve perto de nós toda a infância, sempre participou de tudo. Só que quando eu estava no uso de substância, a minha avó morreu e eu não consegui sair da onde eu estava para ir no velório dela. Quer dizer, eu perdi um velório de uma pessoa que eu amei de uma forma que eu nem consigo explicar o tamanho do amor que eu tenho pela minha avó. E eu não consegui sair dali, fazer um movimento de sair dali, de ir até o velório dela, para você ver o tamanho da problemática que a gente está falando. Muito legal o que você falou, né? A pessoa não consegue sair da situação, mesmo que o evento é muito importante. E eu volto a dizer sobre essa mudança. Nada vai fazer mudar o outro, a não ser com que ele queira que isso aconteça. Então eu vejo muitas mulheres, eu vou dar um filho para ele porque ele vai parar de usar droga. A gente vai casar. Então, assim, são marcos em que essa ilusão é construída. E não estou dizendo aqui que isso não mudou a vida das pessoas, tá? Mas estou dizendo que isso não é um fator determinante. Não tem prova de que um filho muda a vida de um pai para parar de usar drogas. A gente teve um caso agora de um companheiro nosso que a gente tava com nós na caminhada e tal, e a imaginação era essa, porque quando ele falava, o olho brilhava, quando ele falava, era algo que a gente percebia que movia ele, né? Chegava a convencer a gente, né? Chegava a convencer através das falas, né? E a esposa engravidou, passou uma semana depois ele recaiu. Então, ou seja, esses eventos, como você está falando, não é determinante. Pode acontecer? Talvez pode, né, Jaine? Mas não é determinante, né? Sim, pode ser o combustível para a pessoa buscar mudança. Mas se ela não mudar o comportamento, a forma de pensar, pode ter 10, 15, 20 filhos aí, ou até outras questões envolvendo felicidades, mudanças de paradigma, que ela não vai conseguir mudar ou parar de usar droga. Hoje eu vejo assim, hoje do lado de fora, né? Eu tive um filho fora do meu casamento e hoje ele tem 12 anos, não participei da criação dele. E eu tenho o José hoje e o Davi. O José e o Davi, eu participo de tudo. E hoje eu vejo, né, depois de um tempo grande, limpo, já tive o José. Só que eu vejo hoje a importância dele na minha vida e no processo de recuperação. Porque eu vejo a fragilidade dele. O quanto que as crianças são frágeis, as crianças precisam do pai. O pai é o papel do pai é fundamental para a criação de uma criança. É um protetor, né? Então hoje, eu, depois de ter passado pela dependência química, não acreditando que eu sou um adicto, mas acreditando que eu sou um dependente químico que hoje vive em recuperação, mas eu acredito que é determinante essa questão da motivação do meu filho para mim, porque toda vez que eu vou levar o José para a escola, que eu largo ele lá e tenho que sair, eu vejo o tamanho da fragilidade e o quanto a importância, o quanto que ele precisa de mim para continuar o processo. Então, e o quanto que você precisa dele, né? E o quanto que eu preciso dele, porque se torna o combustível, que nem você falou. Pensando na juventude novamente, é possível recuperar um jovem que está mergulhado na dependência química? Com certeza, claro, sem dúvida nenhuma. Independente da idade, isso é possível, sim. Né? A gente tem que valorizar a vontade do ser humano. A pessoa pode ter vários tipos de diagnósticos associados. Ela pode estar em condições que não facilita ou colabore para a mudança e ela pode mudar. Tá? Então, a gente vai dar ferramenta para ela, a gente vai dar apoio, suporte. Nem que a gente tenha que tirar ela do lugar dela e pôr em outro lugar. Ela tem condição de mudar. Principalmente quanto mais jovem, melhor. Só que, Jaine, quando você falou de jovens, a gente entra no contexto da droga, né? Aqui a gente vai olhar para a droga. Só que quando o jovem vai parar de usar droga, ele só não vai parar com a droga, né? Ele vai ter que precisar, ele teve ali, aconteceu um luto, né? Então ele está sendo retirado da droga, a substância de fato, né? Eu sei onde você quer chegar. E os amigos. Então, esse processo da perca daquele ambiente, da perca daqueles amigos, não é mais difícil para o jovem, para essa galera jovem aí? É muito mais difícil.
Porque ele não teve perda o suficiente comparado a um adulto que está na 20ª internação. Talvez esse jovem não teve nenhuma ainda. Então, ele não consegue olhar para o retrovisor, que é assim que a gente fala na instituição. Olha para o retrovisor, o que você vê? Ele não tem retrovisor ainda direito formado, né? Então, ele não vai ter ainda essa consciência. Então, essa perda, as perdas ou esse luto que ele vai elaborar, ter que enfrentar, para ele não faz muito sentido tomar tanto, mudar tanto assim, como um adulto. Então, dá mais trabalho. Mas o resultado é muito maior quando ele colabora. Porque a gente sabe que a dependência química é preciso uma mudança radical na dinâmica que se vive. Mas você falou tudo agora, você falou tudo. É aquele jovem que fala, tia, maconha eu posso, né? Tia, mas maconha não faz mal, eu li lá, que não sei o que, não sei o que lá. É o pior. É o pior porque, de certa forma, ele está ainda em processo de conhecer pessoas. Ele vai sair para namorar, ele não quer falar para menina que ele não pode beber e assim por diante. Então, isso favorece muito a continuidade do consumo, né? E a gente percebe que favorece também, na maioria das vezes, essas pessoas de menor idade, né? Que são os menores, né? Porque hoje o serviço é totalmente escasso. Quando fala de escasso, é totalmente... Não tem serviço. Se a gente for falar na região inteira, processo de internação para o menor dependente de crack, a gente não vai conseguir achar. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu nunca fiz uma pergunta para você, né, Fernando? A gente já está no sei lá quantos episódios. Você como pai, como que você acredita que vai ser quando essa juventude dos seus filhos, talvez os mais próximos, né? Como que você acredita que vai manejar isso lá longe? Como você fala? Em questão de conscientização, de prevenção, enfim. Eu vou conversar muito com meu filho. Eu vou ter uma conversa aberta com ele, vou falar um pouco da minha história de vida para ele, vou falar um pouco do que eu passei. Apesar, eu já faço isso, né? Eu faço isso com o Rian, direto eu sento o Rian do meu lado e falo para ele tudo que eu passei devido ao uso de substâncias, tudo que eu perdi, tudo que eu deixei de ganhar. Então, eu vou ter uma conversa muito aberta com ele e vou ser, assim, esse cara que eu vou mostrar para ele. Se eu precisar pôr ele no carro e levar ele a alguns lugares difíceis para ele ver como é que é a situação, eu vou colocar ele no carro e vou mostrar para ele. Porque é muito difícil, ninguém se preparou para ter um filho dependente químico. Mas se eu precisar de mostrar um mundo obscuro para ele, eu vou mostrar para ele, para que ele não possa entrar, né? Porque é muito fácil, as propostas, elas são muitas. As propostas são muitas e os convites estão aí o tempo todo. Então, se eu não falar com meu filho, um traficante vai falar. Se eu não falar com o Rian, se eu não sentar ele no sofá e falar para ele, se eu não falar com o José, eu vou dar espaço para um traficante poder sentar com ele, falar e mostrar para ele propostas diferentes daquilo que eu estou tentando mostrar para ele, do modelo de mundo que eu estou querendo mostrar para ele. Legal. Eu acredito que eu vou ter que fazer isso. Ô Fernando, se na sua época existissem redes sociais como nos dias de hoje, você acha que o seu envolvimento com as drogas seria menor ou muito mais intenso? Não, se o trabalho tivesse mais gente fazendo o trabalho que nós estamos fazendo aqui agora, e com essa proposta de levar informação, de levar conteúdos, de levar conhecimento, porque a Jaine está aqui porque ela tem um conhecimento muito grande na área, ela tem experiência, estudou para isso. Nós estamos aqui porque a gente também temos experiência na área da dependência química. Se a informação tivesse mais informação, como a gente estamos tentando fazer, porque o que eu acredito hoje, Isaac, a informação ainda é pouca, muito pouca. Quando a gente vai falar de prevenção primária, eu não consigo ver esse serviço acontecendo em São José do Rio Preto. E nem no Brasil, eu não consigo ver na proporção. A Jenny falou de alguns programas, mas eu não consigo ver na proporção que precisa acontecer. Exato. Eu não consigo ver profissionais trazendo subsídios em relação a danos causados pela maconha, a danos causados pelo álcool, a danos causados pelo crack, e mostrando caminhos para eles, né? Que nem quando a Jenny fez a pergunta para mim, a primeira resposta é eu falar sobre, porque talvez o José nunca vai ouvir falar na escolinha dele sobre droga. Ou ele vai ouvir falar sobre muito raso o que está sendo falado. Então, quando a gente vai mostrar prejuízos, eu acredito que hoje a gente estamos falando muito pouco. Mas se eu tivesse pessoas mostrando prejuízos, eu acredito que seria uma
possibilidade de eu não ter iniciado o uso de substância. Uma possibilidade. Não vou falar que eu não iniciaria, mas seria uma possibilidade muito grande de eu tentar olhar para aquela questão de maneira diferente. Porque se a gente perguntar hoje, dentro do centro terapêutico, Isaac, cara, se você soubesse a proporção que a droga tomou na sua vida e chegasse hoje aqui, se tivesse a visão do hoje aqui, você teria experimentado aquela primeira substância? Todos, sem exceção, vão dizer que não. Pelos prejuízos causados e pela a falta de coisas que eles deixaram de alcançar devido ao uso de substância. Então, assim, é uma devastação muito grande. Essa pergunta, se for feita, de fato, ela vai falar, não experimentaria. Por quê? Porque ele já conseguiu entender o tamanho dos prejuízos. É só assim mesmo. O algoritmo, ele poderia, né, fazer isso que você falou, distribuir mais. Mas, infelizmente, o algoritmo acaba romantizando o consumo de droga. E você acha que isso gera um gatilho para os jovens acabar usando droga? Muito. E eu vou te falar por que o algoritmo faz isso. Porque nós estamos vivendo ainda em um mundo que consome tudo isso. E não só a droga, mas consome o que a droga está causando, né, no caso de efeito. Os jovens consomem essa ideia de felicidade, de prazer, de momento, de diversão. E, infelizmente, isso acaba favorecendo. Mas eu percebo muitas vezes, Isaac, que o que está faltando é a gente ter mais cuidado. Vamos falar do jovem. O jovem é dependente de alguém. Então, esse alguém tem que tomar mais cuidado com o que esse jovem está tendo contato. Não dá para a gente dar o celular na mão dele e falar, ó, a vida é tua. Essa responsabilidade o jovem não tem. Nós temos, o jovem não tem. Então, a gente quer ser esse pai, essa mãe muito atual, muito moderno, e acaba deixando uma bomba na mão do nosso filho, que, na verdade, nem nós sabemos administrar direito, que dirá o filho. Tá? Então, a gente dá muita responsabilidade para pouco ensino em responsabilidade. A gente vê hoje nas escolas, Fernando, uma disciplina que, infelizmente, não é toda a escola, é mais voltado para a educação particular, inteligência emocional. Mas pergunta se isso está vinculado a esse controle tecnológico e de vício nas mídias sociais. Tem que ser implantado. As políticas públicas hoje, a gente está falando em zero apoio a tudo, porque assim, a questão aqui é financeira. A questão é financeira, tanto que nós estamos aí nesse processo aí, né, da descriminalização da maconha, só que lá atrás, tanto o Dr. Valentim Filho já falava, né, de uma pauta no Congresso da empresa, de uma das maiores empresas fornecedoras de maconha nos Estados Unidos, que é a Marihuana, de uma proposta de 3 bilhões de investimento inicial no Brasil. Então, assim, a gente está falando da questão financeira. O que não dá para entender é como a gente faz um trabalho brilhante para que a gente não possa maltratar o meio ambiente e a gente estamos o tempo todo deixando nossas crianças maltratar o ambiente interno. Então é complicado, muito complicado. Mito ou verdade? Ixi, começou. As redes sociais estão diretamente ligadas ao aumento de ansiedade entre os jovens? Verdade. Muito, muito, muito. E não é só ansiedade, não, mas outros problemas de cunho emocional. As mídias, essa questão da exigência, quem você quer ser, né, no teu mundo virtual, isso influencia demais os problemas. Mito ou verdade? As bets e também esse jogo do Tigrinho e todos esses jogos aí, eles estão destruindo a saúde mental? Verdade, nem como contestar essa ideia, porque está destruindo a vida de pessoas com muita estrutura. Imagina as que não têm estrutura. E os dependentes químicos têm uma facilidade, né, em entrar nesses problemas ainda de uma maneira ainda maior, até no sentido dos vícios, né, aí de jogos, no intuito de compensação financeira. Eu investi tanto dinheiro, então eu vou receber tanto. E é uma ilusão, uma ideação na substituição da substância apenas. E o quanto que você vê, nossa, agora ainda bem que nós entramos nesse tema, porque o quanto você vê de prejuízo para aquelas mulheres que ficam mais em casa e começam o envolvimento com o jogo
né? Que muitas das vezes tem aquele dinheirinho ali, começa aquele investimento ali, acreditando que o quanto você vê de adoecimento emocional nessas mulheres. Na verdade, se começa com a ideia de evoluir no jogo, né? Então, peraí, eu vou acrescentar aqui um dinheiro para que eu passe de fase, e essa ideia evolui para aplicativos e jogos envolvendo já uma compensação financeira de fato. Esse é o meu objetivo, quero ganhar dinheiro. E isso substitui para essas pessoas, substitui uma renda, substitui uma profissão, substitui uma função de trabalho, né? Então, eu quero levar a vida mais fácil possível. E nós buscamos levar a vida mais fácil. Todo mundo quer conforto. Ou não. Todo mundo quer. Eu quero muito conforto. Mas até onde vai o meu conforto e a minha saúde mental? Então, esse tipo de situação, Fernando, esses jogos, ou até esse tipo de entretenimento, na verdade, se dá uma falsa ilusão de conforto de que vou ganhar dinheiro estando na minha casa. Mas, na realidade, isso é o oposto, né? Porque está danificando a saúde mental. E você vê mexendo muito aí com o sistema cerebral? Muito, muito, né? Não no contexto ali voltado para aparelho psíquico, questões envolvendo causas orgânicas, não, isso não. Mas no intuito mesmo de aumentar a depressão, né? Agravar mais a depressão, desencadear fobias e outros problemas. Está muito relacionado a transtorno de humor e transtorno de ansiedade. Podemos associar os jogos da Bet e jogos do Tigrinho como fases de um processo de recaída para um indivíduo dependente químico? Muito, assim como a pornografia. Muito, muito bem falado. Assim como a pornografia, assim como os aplicativos de relacionamento, o dependente químico, quando ele não está usando e está, né, com esse baixo olhar, junto com a baixa autoestima, mas ele está olhando pouco para a recuperação dele, para o que ele tem feito, ele se envolve muito nessas condições para suprir aquele prazer antigamente, né, ou até mesmo no sentido de preencher um vazio que a droga acabou colocando, ele não está colocando uma coisa mais rica ou uma coisa que vai trazer benefícios, e ele se prende nessa ideia ilusória de que essas coisas vão trazer benefício a longo prazo, por exemplo. E isso acaba levando ele à recaída da droga. Eu vou falar, né, aí com uma ideia já de experiência, a maioria dos homens, antes de recair, se envolveu com alguma mulher. Seja uma mulher que ele já conhecia há anos, seja garota de programa, seja várias mulheres, seja essa conversação, muitas vezes, né, de ser o desejado, né, de estar conquistando o harém. E isso está muito relacionado à recaída do homem, por exemplo. Então deixa aqui a droga. Aí deixa a droga. Então você acredita, deixando a droga de lado, que primeiro começa um processo obsessivo, tanto na pornografia, tanto no galã também, né? Que ele quer ali aquela conquista, tanto nos jogos. Então esse processo obsessivo ele começa, se instala uma compulsão. Supre, né, a droga. Suprir para depois chegar na droga. Depois chegar na droga. A droga é o final. Depois chegar na droga. Então, é interessante falar isso, porque não é todo mundo que tem um jogo instalado e que tem um padrão de uso dos jogos, ou até mesmo de pornografia, enfim. Não tem um uso doentio, né, que vai chegar nesse problema. Mas para quem é dependente químico e precisa ter uma mudança aí de paradigma, se vai por esse caminho, Fernando, está indo pelo caminho errado. Porque ele está suprindo também a necessidade com coisas que vai levar ele à recaída, vai levar ele ao uso de drogas. Porque isso vai levar, não tem outra... Se ele ficar usando, ele ter, que nem ele tá pegando uma mulher por dia, e se ele estiver ali consumindo esses jogos de bet, ele não vai recair até aí. Como acontece se ele parar? Não, ele pode recair mesmo estando envolvido, ainda mais estando envolvido. Porque isso envolve, Isaac, condições e mudanças emocionais. Então, peraí, eu tô me divertindo muito, tô me sentindo muito, aquela sensação de poder, sabe? Nossa, hoje eu saí com tantas mulheres. Grandiosidade? Grandiosidade, exatamente, aquele pensamento de grandeza. Então eu acho que eu posso uma hoje. E aí ele faz o uso e perde. Tipo uma recompensa, né? Que nem aquele cara que trabalhou a semana inteira, chega no final de semana e ele fala assim, hoje é sexta-feira, vou encostar ali, vou beber eu posso. Exato. É esse pensamento de grandeza em que essas pessoas se desenvolvem, né? Desenvolve-se um poder muito grande com o outro, principalmente o homem que está envolvido com um garoto de programa. E é chato falar isso aqui, porque a gente vai, né, entrar num assunto envolvendo já a prostituição, mas é fato. A pessoa se envolve com garoto de programa, ela tem que pagar
para receber o serviço. Ela já se engrandece no sentido, estou podendo pagar, hein? Não é qualquer uma, é bonita. E isso alimentado todos os dias. Quando a pessoa vê, ela já está envolvendo com o traficante de novo. Já tá de novo no meio, né? É. Porque faz parte, né? Ele vai passando os processos, as fases, né? Tanto a fase do tratamento para entrar na recuperação e a fase da recaída. Exato. Vai chegando fase a fase até chegar nesse processo aí. Estamos chegando ao fim de mais um Independência Química Podcast. Não deu nem muito mitos e verdades hoje, hein? Não deu nem muito mitos e verdade, mas tem mais algum pra Jaine nem ou não? Eu só queria saber mito ou verdade? O jovem, ele para de usar droga quando ele quiser? Verdade. Ele para, assim como todos nós, todos os seres humanos. A gente, a partir do momento que instalou-se a vontade, a gente tem esse desejo, a gente para. Não quer dizer que isso é permanente. O dependente químico, ele não para o resto da vida porque ele quer parar. Ele tem que mudar também aspectos para que essa vontade permaneça. Mas, dependendo do nível de uso e essa vontade de fazer, né, de mudar a vida, de cessar o consumo, isso colabora muito para parar o uso de fato. E quem tem uma família perfeita nunca vai usar droga? Quem tem? Me fala. Me fala que eu vou dar um curso disso aí. Como elaborar? Não existe família perfeita, não existe. Então, todo mundo tem uma chance, né, de entrar nesse caminho, tendo um pouca idade, muita idade, não importa. Aquela família Doriana dos comerciais, Olha, então não existe. Então. Não tem Doriana, não tem nenhuma. Estão vivendo o sonho americano. Estamos chegando ao fim de mais um Independência Química Podcast. Lembrando que esse programa aqui só é possível graças ao Centro Terapêutico Luiz Caetano, que hoje pode proporcionar, né, a gente estar aqui hoje e poder divulgar informação. E hoje falando aí diversos temas sobre prevenção primária, sobre prevenção terciária e falando de codependência. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com nós aí para acompanhar os próximos programas a toda quarta-feira às 18 horas. Mas será que não dá tempo da Jaine deixar uma mensagem para todo jovem que está sofrendo hoje com o uso de droga? Que responsabilidade, hein, Isaac? Sempre, hein? É verdade. Sempre no meu peito. É verdade, ela precisa deixar essa mensagem porque talvez nesse momento aqui, Isaac, nós estamos falando aqui sobre a juventude, sobre o início precoce no uso de substância, mas talvez nesse momento tenha algum jovem aí pensando em tirar a sua própria vida devido ao uso de substância. Então, é de extrema importância se deixar essa mensagem mesmo. Bom, eu acho que pensando na minha experiência e nos jovens que eu tenho tido contato nesses últimos anos, eu vejo muita coisa relacionada à baixa autoestima, principalmente envolvendo essa insegurança, as pessoas vão me aceitar, não vão me aceitar. Então, para esse jovem que está aí ouvindo, vendo esse programa, eu falo a seguinte frase, né? A partir do momento que você passa a olhar e se valorizar, né, você passa a enxergar pessoas que também estão te valorizando. Então, se você não se valorizar, as pessoas nunca vão estar lá. Eu não consigo enxergar quem está me amando se automaticamente eu não me amar o suficiente para isso. Legal. É isso aí. Ficou impactado, parece, Fernando? Não, ficou legal, ela falou legal. bem. Vai dar um corte bacana. Fiquem com Deus, então. Um grande abraço. Muito obrigado, Jaine, por você ter participado aqui com a gente mais uma vez. Até, obrigada, galera.